tem fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pela das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, como vocês sabem, toda segunda-feira é aquela pílula mais reflexiva. Então hoje nós vamos falar de um assunto que é a casa de Umbanda. Será que estamos na casa certa? Por que me surgiu esse assunto? Vocês devem ter percebido que durante a quaresma a gente tem trazido algumas pílulas mais reflexivas no sentido interno, né? Falamos de desobsessão já, falamos de demanda, de auto-obsessão, de autodemanda, e vamos falar um pouquinho da questão da relação médium para o terreiro. Por que eu resolvi falar disso? Aqui em São Paulo, nós estamos na fase roxa. E a fase roxa, né, que deve durar aí pelo menos 15 dias, segundo o nosso governador, obrigou a fechar os terreiros. Independente se não tivesse obrigado a fechar, até mesmo porque essa fase roxa começa hoje, segunda-feira, dia 15 de março, mas há uma semana nós já interrompemos as giras na nossa casa, giras fechadas, né? Nós não temos uma gira aberta, hoje completa um ano, desde o dia 15 de março de 2020, foi a última gira aberta que nós tivemos na nossa casa, hoje completa um ano. E nós tivemos giras fechadas, lógico, nosso espaço ali é amplo, então a gente consegue coordenar algumas coisas, graças a Deus não tivemos nenhum caso de proliferação de Covid, tivemos casos de médium que acabaram indo com Covid, mas não sabiam naquele momento e não transmitiram, então isso prova que nós estamos tomando conta certo das pessoas. Mas enfim, nós temos que entender que a Umbanda ela é uma religião pró-vida, ela é uma religião que respeita as regras e principalmente não é nem regra, né? O terreiro fechar não é porque o governador manda, porque o governador não manda dentro do meu terreiro. Quem manda dentro do meu terreiro são as entidades. Mas as próprias entidades estão preocupadas e as próprias entidades não vão tomar um ato que coloque em risco quem quer que seja. Porque a Umbanda não coloca ninguém em risco, né? Ao contrário, a Umbanda salva vidas, não coloca ninguém em risco de perder a sua. Enfim, e por que eu resolvi fazer essa pílula? Porque agora nessa fase roxa, onde nós estamos de novo fechados, de novo com a casa de uma certa forma fechada totalmente, mesmo para a gira fechada, as pessoas começam a ter dúvidas, falam, poxa, mas caramba, será que nada vai voltar ao normal? Como que será que funcionam as casas? E eu digo isso porque eu conheço vários dirigentes que abriram suas casas e os médiuns saíram dos terreiros porque abriu a casa. E eu conheço dirigentes que fecharam as suas casas, não deixaram ter gira e médiuns saíram dessas casas. Não são poucos os convites que meus filhos recebem. E às vezes vem falar para mim, pai, posso ir? É lógico que eu proíbo. E eu proíbo de ir num terreiro pelo simples motivo de que eu acho que se o terreiro está abrindo para pessoas que não são da sua corrente, esse terreiro está errado. Então eu proíbo realmente meus filhos, eu não vou compactuar com isso. A questão é que, infelizmente, as casas hoje são as que sofrem. São os grandes algozes, né? Principalmente os dirigentes, que acabam assumindo nas suas costas. É muito difícil para quem é dirigente neste momento, abra a minha casa ou não abra a minha casa. Né? Faço uma gira fechada ou não faço uma gira fechada? Se eu não faço gira fechada, eu deixo meus filhos à mercê e eles podem sofrer de problemas até mesmo espirituais. Ao mesmo tempo, se eu abro a minha casa, eu posso sofrer com os dizeres e com os maus dizeres de vários filhos também. Eu não estou falando de abrir a casa com segurança não, porque eu acredito que o dirigente tenha que ter, se o dirigente não se sentir seguro, ele não vai abrir. Mas a partir do momento que ele se sente seguro, o que ele vai fazer? Então é muito difícil. E nós temos que entender que a relação do médium com o terreiro é a grande pergunta. O que você está fazendo dentro de uma corrente? O que você está fazendo dentro de uma auréola, né? Dentro daquela casa? Essa é a grande pergunta. Olha só, a partir do momento que nós estamos numa casa, que nós nos vinculamos com uma casa, estamos ligados com essa casa espiritualmente, porque muita gente acha, né, que você está ligado à casa só porque você vai lá, eu me sinto bem, eu tenho bastante amigo aqui, então eu me sinto bem. Cara, não é assim, tá? Se vocês acham que a sua ligação com a casa é essa, vai muito além disso.
Eu posso dizer por experiência própria. Eu tenho médios na minha casa que já saíram há mais de 3, até quase 4 anos na minha casa, e todas as dias as entidades estão lá trabalhando desse médio. Tá? E às vezes o médio já está até em outra casa, mas a entidade está trabalhando naquela e nesta casa. Porque os elos espirituais, o trabalho espiritual, não está só vinculado no trabalho mediúnico daquele médio. As entidades estão conectadas em toda uma egrégora, em todo um porquê, em toda uma corrente, até mesmo porque estão propriamente muito próximas da mesma faixa de mesmo trabalho. Enfim, nós temos que entender que neste momento o médium ele tem que tomar alguns cuidados espirituais. E quando a gente fala cuidado, é lógico que eu já falei aqui até mesmo em live, olha, firma sua vela, mantém sua vela de anjo de guarda, toma os seus banhos para não ficar carregado, toma tudo isso. Mas a minha pílula é mais para focar na volta. Quando os terreiros realmente voltarem, como que você está se preparando para essa volta? A volta não está sendo fácil. Nós já tivemos retornos, 3 na minha casa, né? Durante alguns momentos nós tivemos que fechar, quando 2 filhos tiveram caso de Covid, né? Em tempos espaçados nós tivemos que parar as giras. Então o retorno é muito difícil. Por quê? Porque você está numa ascendente. Poxa, agora eu estou me sentindo, pum, para de novo, fica mais uma semana, fica mais 15 dias. E algumas pessoas podem falar assim, poxa, mas não é melhor então parar e voltar só quando puder? Nós não podemos fazer isso. Primeiro, porque um terreiro, ele é muito mais do que aquelas paredes. Existe uma corrente, e essa corrente precisa de energia, precisa ser suprida energeticamente. E isso só é suprido com trabalhos espirituais. Mesmo que seja uma roda, cada um na sua casa, vamos agora mentalizar uma energização para o terreiro e vamos fazer uma oração. Mesmo que seja só isso. Mas é preciso que o terreiro, que é um organismo vivo, volte. E voltar não é tão fácil assim. Eu tenho reparado muitas vezes que muitos médios, né, a gente está fazendo uma gira por semana. Né? Na nossa casa são 2 giras por semana. E mesmo com uma gira por semana tem médio que falta. E não é porque ele falta porque ele está, não, eu estou com medo de pegar Covid, então não vou terreiro. Não, ele falta porque ele está botando outras prioridades. Tem médios que não estão indo no terreiro e estão indo em balada. Né? Tem médio que não vai no terreiro e vai num lugar que é mais propenso a se expor do que até mesmo o terreiro. Mas aí é uma escolha de cada médio, né? Ninguém pode proibir o médio de ter a consciência. Eu respondo pelo lugar que eu dirijo, que lá eu posso dizer que é um ambiente seguro ou quando não é um ambiente seguro. Mas enfim, nós temos que entender o tamanho da responsabilidade, porque essa volta será difícil. Não serão todos os médios, porque nós, seres humanos, somos acostumados. Nós somos muito fáceis de adaptação. O pessoal está começando a querer parar de usar máscara. Os casos estão aumentando. Por quê? Porque nós nos adaptamos à pandemia. E o que é nos adaptar à pandemia? Desde o começo da pandemia, todos nós fizemos em algum momento uma certa displicência e abrimos algumas brechas, vamos dizer assim, né? No nosso isolamento, isso aconteceu com todos. Só que essas brechas, nós vamos começando a se acostumar e logo essas brechas viram clarões, viram aberturas enormes, que é por isso que está ocorrendo isso agora. Porque nós, há 1 ano já em pandemia, nós já nos acostumamos. Já nos acostumamos a usar máscara, já nos acostumamos a usar o álcool em gel, já tudo se tornou mecânico. E quando tudo se torna mecânico, a gente acaba esquecendo de usar o álcool em gel. A gente acaba esquecendo, às vezes, de usar a máscara. Ou usa a máscara de um outro jeito. Ou entra no café, ai meu Deus, esqueci minha máscara. Por quê? Porque já ficou comum. Quando é incomum, a gente não esquece. Tá? Prova disso, tá? Por exemplo, quando você vai tomar um remédio, você precisa tomar um antibiótico. No primeiro dia você esquece de tomar um antibiótico? Não. No segundo dia você esquece? Dificilmente. Agora, quando é lá no 4º, 5º dia, você acaba esquecendo, passa 1 hora, atrasa 1 hora. Por quê? Porque nós somos facilmente adaptáveis. A gente se adapta a essas questões e quando a gente se adapta, a gente acaba jogando num lugarzinho no nosso cérebro que já não fica, já vai para o automático e a gente fica mais passivo de esquecimento. Enfim, então nós temos que entender que nós temos que nos condicionar e nos disciplinar para a volta espiritual dos terreiros, que não tem uma data prevista. Lembrando que eu posso falar da realidade que eu vivo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós ainda temos uma realidade bem melhor do que o resto do Brasil, porque nós temos já algumas datas, né? Já estamos vacinando agora o pessoal que tem 70 anos, né? Então já baixamos de 95 para 70 em 1 mês, né? Foram 25 anos aí de queda. Se nós continuarmos assim, até o final de abril, provavelmente a gente estará vacinando quem tem 55 até 50 anos.
né? E se a gente continuar nessa crescente, se Deus quiser, em maio, junho, aí eu já me vacino. Mas enfim, nós temos que entender que nós precisamos nos redisciplinar. Precisamos entender que o terreiro, quando voltar, ele vai voltar com as suas mesmas obrigações. E eu não estou fazendo essa pílula para meus filhos de santo, não. Estou fazendo para todos os médios, porque a gente vê isso. Né? A gente vê, muitas das vezes, nós vamos nos acostumando, e falamos assim, tá tão gostoso desse negócio de live, tá tão gostoso desse negócio de vídeo, de conteúdo, poxa, tá tão legal ver o tipo de conteúdo de várias casas. Só que nós temos que entender que isso daqui é para tapar buraco. Nós vamos voltar com as nossas casas, nós temos que voltar no nosso trabalho espiritual, e você que é médium tem que estar pronto não só espiritualmente, mas psicologicamente e fisicamente. Tem que estar preparado para reassumir o seu cargo, que será 2, 3 vezes por semana, dependendo da sua casa, os trabalhos na mata, os trabalhos na cachoeira, porque tudo isso vai voltar. E todo mundo, de uma certa forma, nesse um ano, né, um mês, antes fosse, neste um ano de pandemia, acabou ficando um pouco mais preguiçoso com isso. Mas nós temos que entender que nossa religião tem fundamentos próprios e nós precisamos voltar. Então, meus irmãos, quando nós conseguirmos voltar, quando tudo estiver tranquilo e nós tivermos, né, a tranquilidade de voltarmos com as nossas giras, que nós possamos voltar com os médiuns preparados para isso, entendidos para isso, tá? Sem preguiça, disciplinados, focados no trabalho mediúnico, até mesmo porque nós vamos ter um ano de atraso e vamos ter que recuperar este um ano aí na nossa doutrina espiritual de cada casa, porque todas as casas, de uma certa forma, estiveram com seus fundamentos atrasados, com seus rituais atrasados, e vamos precisar correr atrás disso e precisamos dos médiuns. Então, meu irmão, para você que está na sua casa de oração, dê valor a ela, converse com o seu dirigente, mostre a sua preocupação com o seu dirigente, se conecte a essa casa, mesmo que essa casa esteja fechada, porém, se prepare para a volta, se discipline, porque nós, dirigentes, precisamos de vocês, filhos de santo, precisamos de vocês, da nossa assistência, precisamos de vocês, simpatizantes, porque uma casa não é 4 paredes, uma casa é a sua corrente e você faz parte dela. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso aqui que eu falei, procure um terreiro. Um abraço, saravá, até mais. Nós temos fé, Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz, para iluminar nosso lugar. vai Oxalá sempre. Filho de Peba que tem fé, Nós temos